Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, agora dando super dicas no caso do PAIS, né? Meu nome é professor Sato, né? Dou aula de biologia e eu vim trazer uma dica de ecologia, né? Referente à parte de relações ecológicas. Então, bora lá? Quando a gente fala em relações ecológicas, nós podemos dividir as relações ecológicas em relações harmônicas e relações desarmônicas. O que seriam relações harmônicas? Relações harmônicas são aquelas relações que trazem benefício, né, para um dos indivíduos ou para ambos os indivíduos. Né? Lembrem que não pode ter prejuízo para uma das espécies. Né? Agora, no caso das relações desarmônicas, a gente vai perceber que nessa relação vai haver o prejuízo para uma das espécies ou ambas as espécies. Então, dentro das relações ecológicas, você também pode ter interações dentro da mesma espécie, ou seja, indivíduos, né, de uma mesma população, que nós vamos chamar de relações intraespecíficas, e temos também relações que ocorrem entre espécies diferentes, que nós vamos chamar de interespecíficas. No caso aqui no slide, eu estou mostrando para vocês, né, dois exemplos de relações harmônicas. Então, nós temos o mutualismo, né, que é uma associação interespecífica de benefício mútuo, o próprio nome já está dizendo. Né? Então, nós temos aí como exemplos, né, as bactérias e os ruminantes. Então, a gente sabe que as bactérias elas vão se abrigar e vão receber nutrientes a partir da alimentação dos ruminantes. E os ruminantes eles vão ser beneficiados também por ter a digestão da celulose, né, que vai ser feita por meio das bactérias. Né? Lembre que essa relação de mutualismo ela pode ser obrigatória ou facultativa. Normalmente, o mutualismo facultativo nós damos o nome de protocooperação. Tá? Outro exemplo que eu coloquei aqui no slide são os líquens. O que são líquens? Líquens são associações de organismos. Tá? Nós temos aqui a relação entre a alga e o fungo. No caso da alga, a alga é um ser fotossintetizante, então ela vai produzir alimento para o fungo, que é um ser heterótrofo, e esse fungo, em troca, ele vai beneficiar a alga com condições de sobrevivência, então umidade, nutrientes. Tá? Agora, já o comensalismo, você vai ter uma pequena diferença em relação ao mutualismo. Por quê? Enquanto no mutualismo duas espécies são beneficiadas, no comensalismo apenas um vai ser beneficiado. Lembrando, sem prejudicar a outra espécie. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo de comensalismo a relação da rêmora com o tubarão. Não sei se vocês estão percebendo nessa fotinha aqui no slide, tá? Mas nós temos aqui um tubarão, né, e o peixe rêmora. Quem é que se beneficia nessa relação do tubarão com o peixe rêmora? Vai ser apenas o peixe rêmora. Então, o peixe rêmora ele acaba, né, se conectando com o tubarão justamente para aproveitar os restos alimentares, né, deixados por esse tubarão. Agora, o tubarão ele não vai ter nenhum benefício e nenhum prejuízo. Então, logo, é uma relação harmônica do tipo comensalismo. Então, sabendo aí dessa dica que eu acabei de passar para vocês, né, eu gostaria de resolver aqui na tela, né, uma questão que caiu na prova passada do PAIS 1. Bora lá? Então, olha só, é a prova do PAIS primeira etapa, caderno Albert. Né? Então, vamos ler o enunciado. Em um laboratório de fisiologia vegetal, um grupo de plantas do gênero Pinus foi cultivado em um solo pobre em nutrientes, mas rico em fungos da classe dos ascomicetos. Outro grupo foi cultivado apenas em um solo pobre em nutrientes, sem a presença dos fungos. Após algumas semanas, observou-se a presença de associações entre as raízes das plantas do pinheiro e os fungos. Então, bora sublinhar aqui. Associações entre raízes de plantas de pinheiros e fungos. Essa associação, turma, nós vamos chamar de micorrizas. Então, olha só, tendo as mudas cultivadas no solo rico em fungos, apresentado
um crescimento bastante acentuado em comparação com aquelas cultivadas em solo pobre em nutrientes e com a ausência dos fungos. Então ele tá mostrando aí na questão, né, que quando você tem essa associação, né, do pinheiro com os fungos, você acaba tendo um crescimento bem mais acentuado. Então, bora aqui para o enunciado. Com base na situação apresentada, assinale a opção correta. Lembre sempre de fazer essas marcações, turma, na hora da prova. Isso é uma dica que eu estou passando para vocês. Acerca da relação ecológica, é isso que ele está cobrando aí, né? Estabelecida entre as raízes das plantas e os fungos. Então, bora analisar aí os itens, né? No item A, ele está falando o seguinte: nos experimentos realizados, a interação estabelecida entre as raízes das plantas e os fungos é uma relação intraespecífica. Pessoal, está correto essa palavra? Não. Tá? Por que não? Porque plantas e fungos pertencem a espécies diferentes. Ou seja, qual que é o erro desse item? É que as relações elas são interespecíficas. Ou seja, entre espécies diferentes, das quais ambas as espécies beneficiam. Esse trecho final está correto, né? Tanto que a gente fala que a relação das micorrizas é do tipo mutualismo. Mas a gente não vai marcar a letra A. Na letra B ele está falando o seguinte: observa-se que graças às relações estabelecidas com os fungos, se deu o desenvolvimento das plantas de pinheiro, mesmo em solos de baixa fertilidade, o que indica ter se estabelecido uma relação harmônica mutualística. Perfeito item, não é, turma? Então a gente vai marcar a letra B. A letra B está correta. Bora analisar os demais itens, né? A letra C e a letra D. Na letra C, ele está falando que a relação estabelecida entre as raízes das plantas e os fungos é uma relação do tipo parasitismo. Pessoal, parasitismo é uma relação desarmônica, onde uma espécie ela vai consumir parte, né, do corpo de outra espécie, que é o hospedeiro, ou se alimentar dos nutrientes que esse hospedeiro ele acaba, né, ingerindo, né, acaba obtendo. Então, no caso da letra C, está errada, né, não pode ser parasitismo. E bora analisar a letra D. Os fungos e as raízes de pinheiro formam colônias. Não, né, gente? Pessoal, colônias, a gente tem que lembrar que é uma relação harmônica intraespecífica. No caso, não é uma relação intraespecífica. A gente viu que as micorrizas são relações interespecíficas. Então, a gente vai ficar com a letra B. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham bastante tranquilidade na hora da prova, né? Pode ter certeza que vocês têm o conhecimento necessário para acertar a maior parte ou todos os itens de biologia, e pode ter certeza que eu vou ficar na torcida aí na hora da prova. Tá? Um grande abraço para vocês.